Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Espero que todos tenham, se possível, descansado ou conseguido colocar suas atividades em dias, né? Nós tivemos uma semaninha aí para desestressar um pouco a mente e hoje agora vamos dar continuidade às nossas aulas, né? Vamos lá para mais uma aula sobre atendimento, né? Dentro do atendimento, a gente tem uma pergunta bem importante. O cliente sempre tem razão? Bem interessante, né? Então vamos lá. Disciplina Atendimento e Recepção, professora, para mais uma aula. A empresa que não compreende seu cliente não o fideliza. Para compreender seu cliente, você precisa identificar as características, expectativas e necessidades de seus consumidores. Além disso, é fundamental que você transmita para as pessoas que realizam o atendimento a importância de captar os interesses dos clientes com precisão. Oriente todos em sua empresa sobre como, né? Escutar o cliente atentamente, deixando o cliente falar sem interrupção, entender o que o cliente quer, ajudar o cliente a se explicar quando ele for tímido ou inseguro, confirmar se compreendeu corretamente a solicitação do cliente, levar em conta a expressão corporal do cliente. Junto a esse material, há um vídeo que nos explica como é muito importante que você compreenda o cliente e ensine seus colaboradores a adaptar sua maneira de agir às características e necessidade deles, tá? Vídeo do Sebrae que vai estar junto a esse material, tá? Eu vou encaminhar junto a ele, tá bom? O cliente tem sempre razão. Esse é o vídeo, ok? Além de saber como é o seu cliente e a maneira adequada de atendê-lo, é importante também oferecer serviços adicionais adequados às necessidades dele. Para isso, é preciso tentar conhecer seus interesses. Alguns exemplos de serviços oferecidos em pequenas empresas são entrega em domicílios, pedidos por telefone, preços especiais para clientes fidelizados. Quais desses serviços que você oferece aos seus clientes? Oriente seus colaboradores a respeito deles. É importante que todos em sua empresa estejam preparados para prestar atenção às críticas ou aos comentários de seus clientes sobre o horário de funcionamento do estabelecimento ou aspectos como esse. Veja alguns pontos sobre os quais os clientes podem questionar e que podem ser facilmente resolvidos. Formas de pagamento. Descubra as necessidades de pagamento dos seus clientes e busque atendê-las na medida do possível. Opção de parcelamento. Determine as condições de financiamento de seus produtos ou serviços de acordo com as suas especificidades, quantidades de compra e estilo do cliente. É importante que seus colaboradores, né, tenham conhecimento dessas condições para dar as informações corretas no atendimento. Atendimento realizado. Preste atenção ao comportamento de seus colaboradores para corrigi-los quando eles não compreender corretamente o cliente. Comunique os erros com uma conversa construtiva e privada, propondo soluções para eles. Gosto de levar vantagem em tudo. Leve vantagem em você também. Esse slogan, dito pelo tricampeão mundial de futebol Gerson em um comercial de cigarro na década de 1970, ganhou significado negativo no decorrer dos anos e resultou na famosa Lei de Gerson, associada àquelas pessoas que tentam tirar proveito de qualquer situação. Infelizmente, há pessoas assim. Uma delas pode bater na porta de sua empresa algum dia para fazer uma reclamação indevida ou exigir um benefício na qual não tem direito. Agora fica a dúvida, né? Se o cliente sempre tem razão, como lidar com quem, certo ou não, pode falar mal do seu negócio e criar uma repercussão negativa sobre a sua empresa?
Em primeiro lugar, é melhor esclarecer: será que o cliente sempre tem razão? Obviamente não. Algumas vezes ele pode ter razão, outras não. Mas não podemos, né, negar que é ele quem escolhe onde comprar. Se o cliente tem o poder de decidir comprar ou não o seu produto ou serviço, voltar ou não ao seu estabelecimento, mesmo que ele não tenha razão, é importante ouvir todas as suas reclamações e sugestões e encará-los com profissionalismo. No caso de uma solicitação ou reclamação injusta, você deve avaliar o caso. Se aquele cliente é importante para um relacionamento em longo prazo, você deve atendê-lo e exigir todos os detalhes do produto ou serviço. Depois, explique por que a reclamação não está correta, esclarecendo que não pode fazer o mesmo se houver uma próxima vez. Alguns requisitos são fundamentais para se preparar para o atendimento aos espertinhos, vamos dizer assim. A regra da empresa deve estar clara e disponível. A equipe precisa ser bem treinada para atender com educação as reclamações e é necessário que você se informe sobre o que acontece com os concorrentes para que não fique vulnerável às palavras do cliente. E se o erro for mesmo da empresa, o que fazer para evitar que o problema fique maior? Reconhecer o erro e tentar consertá-lo imediatamente é um sinal de respeito ao consumidor e reduz o risco, né, as chances de que ele fale mal de sua empresa. Assuma o erro na hora. Peça desculpa e faça o serviço ou providências a troca ou entrega do produto. E o cliente tem dúvida é porque faltou esclarecimento e isso é responsabilidade da empresa. Se acontecer algo que a empresa não previa, o cliente tem direito de reivindicar e ser atendido. As reclamações são muito importantes, pois podem sinalizar uma insatisfação de um cliente que pode ser a mesma de muitos outros que deixaram de reclamar, uma oportunidade de melhorar no atendimento, uma oportunidade de mostrar que você sabe resolver problemas e por isso é seguro negociar com sua empresa, que aquele que reclama deseja continuar comprando da empresa, pois a maioria dos clientes não reclamam e sempre começam a comprar da concorrência. Como você viu, tentar seguir ao máximo o cliente sempre tem razão pode trazer dificuldades para o dia a dia do atendimento, pois nem sempre isso é verdade. Mas como atender com um cliente que não tem razão? Na próxima tela você verá algumas dicas. Vamos lá então. Para aliviar a tensão do cliente nervoso e sem razão, primeiro você deve entender o que ele está sentindo. Crie empatia. Se coloque no lugar desse cliente. Solicite que ele lhe conte com detalhes o seu problema. Em geral, o que as pessoas buscam é alguém que os escute, que lhe dê atenção. Uma frase empática como eu entendo o que você está sentindo ou consigo entender o seu problema, inconscientemente a pessoa tem simpatia por quem concorda com elas. Jamais inicie seus argumentos dizendo você está enganado ou você está errado. Com essas palavras, você cria um bloqueio e acaba com qualquer possibilidade de diálogo. Faça comentários e repita algo que o cliente disse, demonstrando que você está prestando totalmente atenção em sua reclamação. O cliente ficou à vontade, contou o seu problema e você demonstrou preocupação em ajudá-lo. Assim, você tirou a pressão da panela e o cliente provavelmente está mais calmo, relaxado e aberto para escutar seus argumentos. Então diga: eu entendo perfeitamente o que o senhor está sentindo e em seu lugar ficaria preocupado também. Mas analise desta forma. Faça então uma análise imparcial do problema,
ou mostre uma situação parecida que faça o cliente raciocinar sem excitar, explicitar, né, seu ponto de vista. Os conflitos existem desde sempre, fazem parte do processo da evolução dos seres humanos e são necessários para o desenvolvimento e o crescimento de qualquer sistema familiar, social, político e organizacional. Existem muitas maneiras de lidar com os conflitos. Eles podem ser ignorados e abafados ou resolvidos e transformados em um elemento auxiliar na evolução de uma sociedade ou organização. Quando os conflitos são vistos como uma maneira de transformar uma sociedade, eles devem ser encarados somente como um problema. Até pouco tempo atrás, a ausência de conflitos era entendido como expressão de bom ambiente, boas relações e, no caso das organizações, sinais de competência. Algumas profissionais viam o conflito de forma negativa, como resultante da ação e do comportamento de pessoas indesejáveis, associada a agressividades. Atualmente, porém, considerando que os conflitos não são necessariamente negativos, uma vez que podem trazer transformação ou evolução para a empresa ou para as pessoas. A maneira como lidar com o conflito é o que pode ser negativo ou equivocada. Com frequência, um conflito surge de uma pequena diferença de opiniões, podendo ser agravada e atingir a um nível de hostilidade que chamamos de conflito destrutivo. Agora veremos os estágios do conflito e suas características. E os estágios, né, do conflito e suas características. Discussão. Estágio inicial do conflito caracteriza-se por ser racional, aberto e objetiva. Debate. Estágio em que as pessoas fazem generalização e buscam demonstrar padrões de comportamento. O grau de objetividade começa a diminuir. Desconfianças. Estágio em que as partes envolvidas no conflito começam a mostrar grande falta de confiança no caminho ou alternativa escolhida por outras partes, né? Posição inflexível, estágio em que predomina imagens pré-concebidas em que uma parte tem como relação a outra, imagens que são frutos de experiências anteriores ou preconceitos ou preconceitos e que fazem as pessoas assumirem posições fixas e rígidas. Loss of face, né? De cara no chão. Estágio em que não há acordo entre as partes e após ter sido vencido em todos os seus argumentos, o lado perdedor acaba a discussão de cara no chão. Estágios, estratégias, né? Neste estágio começa a surgir ameaças e o processo de comunicação, uma das peças fundamentais para a solicitação, né, a solução do conflito ficando cada vez mais restrito. Falta de humanidade. Neste estágio aparecem com muita frequência os primeiros comportamentos destrutivos e as pessoas passam a se sentir cada vez mais desprovidas de sentimentos positivos. Ataque de nervos. Neste estágio, a necessidade de preservar e de se proteger passa a ser a única preocupação. A principal motivação é se preparar para o ataque e defender-se de um ataque. E ataques generalizados, né? Neste estágio chega-se às vias de fatos e não há alternativa a não ser uma das partes se retirar ou ser derrotada. Esses estágios aplicam-se a qualquer tipo de conflito. Dependendo das importâncias atribuídas ao conflito, ignorá-las ou reprimi-las acabam fazendo o problema crescer ou piorar. Porém, quando o conflito é reconhecido e as ações corretivas são aplicadas imediatamente,
eles podem ser resolvidos e transformados de uma forma positiva, capaz de mudar hábitos e estimular a busca por resultados mais positivos. Como resolver conflitos? Administrar conflitos consiste exatamente na escolha e na implantação das estratégias mais adequadas para lidar com cada tipo de situação. Essas etapas de gestão de conflitos: identificar o problema, analisar e escolher a melhor solução, colocar a solução em prática e avaliar os resultados. Lidar com os conflitos consiste em tentar romper estereótipos vigentes dentro da empresa por meio de treinamento. Para solucionar um conflito é necessário saber ouvir, saber perguntar e saber se comunicar. É importante você estar preparado para administrar os conflitos que aparecem em sua empresa ou pela prestação de serviço que você realiza. Para isso, siga as 10 dicas para uma boa administração de conflito. Analise a situação e procure soluções, não culpados. Mantenha um clima de respeito. Aperfeiçoe a habilidade de ouvir e falar. Seja construtivo ao fazer uma crítica. Procure a solução, ganha-ganha. Haja sempre no sentido de eliminar os conflitos. Evite preconceitos. Mantenha a calma. Quando estiver errado, reconheça. E por último, e mais importante, não varra os problemas para debaixo do tapete. Bom, gente, estamos chegando ao final de mais uma aula, né? Esse assunto ele é bem amplo, então a gente pode estar falando muito sobre isso, então a gente vai estar retomando toda a vida algo assim, né? A atividade de hoje vai estar em anexo a esse material, tá? Dúvidas, estou à disposição, como eu sempre falo. Bom estudo a todos e hoje eu deixo para vocês uma frase muito interessante, né? Atender ao cliente não é uma técnica a ser implantada, mas uma postura a ser cultivada. Beijo no coração de vocês.